Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maurício, que é co-criador do programa Alavancar. Duas boas-vindas a cada um de vocês. Se não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aqui embaixo e ative a sineta para que você possa receber as notificações dos nossos conteúdos que semanalmente, no máximo quinzenalmente, nós postamos por aqui. O tema dessa semana venho trazer aqui um assunto bem importante, bastante especial, ainda mais nesse momento que nós vivemos, né, que é um momento de mudança, de transformação, até radical no mundo dos negócios, no mundo mercadológico, e é planejamento estratégico. A gente vai falar um pouco sobre planejamento estratégico. Claro que plano estratégico é um tema muito abrangente, né? Nós temos diversas ferramentas, métodos e tudo mais. Então eu selecionei um item em específico, talvez uma forma de abordagem do plano estratégico, para que nós pudéssemos compartilhar aqui. E por que eu trouxe essa temática em específico, né? Planejamento estratégico, né? Como a gente não deixa esse plano ir para a gaveta. Basicamente, esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Por que eu trago ele? Esse tema, em específico, não é um tema que me vem muito, não me demandam muito isso, não me questionam muito isso. E eu sempre compartilho com vocês que a maioria dos vídeos que a gente prepara aqui são respostas a muitos questionamentos que a gente recebe. O de hoje não. O de hoje é resultado de uma reflexão e até de um desabafo que eu venho fazer aqui pelo canal. Por quê? Plano estratégico no Brasil e no mundo inteiro, nos últimos anos, nas últimas décadas, ele acabou se tornando algo um pouco burocrático, né? Os planos estratégicos convencionais, eles acabaram adotando uma roupagem muito política, muito politizada, muito bibliografada, digamos assim. E isso lentamente acabou afastando os planos estratégicos daquela realidade operacional, daquela técnica de fato, que é a verdadeira função do plano estratégico, né? O plano estratégico é nada mais nada menos do que você organizar as soluções e ações de determinado período para sair de uma etapa e chegar em outra. E isso acabou sendo deturpado nos últimos anos. Por quê? Eu acho que o motivo são dois. Primeiro, que a gente acabou tendo no mercado muitos profissionais com uma visão muito rasa do plano estratégico, né? Uma visão mais imediatista, mais simples, não tão profunda. E por outro lado, é que a ferramenta acabou se tornando cada vez mais um material estratégico para que as empresas pudessem divulgar para os seus stakeholders aquilo que ela faz, aquilo que ela tem, né? Então, institucionalmente, o plano estratégico acabou servindo como uma forma de apresentar as coisas boas e ruins da empresa. E não é para isso que ele serve, né? O plano estratégico, como a gente comentou, ele é uma ferramenta técnica de altíssimo poder para que você saia de um determinado lugar, de uma posição, e chegue a outra. Ok? Mas para isso acontecer, acho que fica óbvio para todos que a gente deve, no mínimo, saber onde a gente está e onde a gente quer chegar. E mais do que isso, quando a gente define onde a gente quer chegar, não é o nosso pensamento, o nosso sonho, é onde a gente pode chegar, né? Onde a capacidade técnica e os números nos permitem chegar. Porque senão eu vou começar a ficar sonhando no vazio, né? Ficar dando aqueles vários tiros ao escuro. Esse vídeo, então, é feito para isso, justamente para a gente tentar contornar um pouco essa situação. E como vocês sabem, eu sempre faço, peço licença ao programa Alavancar. Plano estratégico é um dos itens do nosso programa, metodologia própria desenvolvida por mim também, dentro ali da esfera do programa Alavancar ao longo de muitos anos. Eu vou dar um flip aqui na tela para que vocês possam conhecer e entender um pouco do que a gente vai falar. Como não fazer um plano que vá para a gaveta. Vamos lá? Bom, então cá estamos, aqui é um material que a gente utiliza no nosso programa. Na Mega Formação, esse é o item número 4 da nossa Mega Formação, a etapa 4. E no programa Alavancar, ele é o item 3. E também aquelas pessoas que têm interesse podem acessar a nossa metodologia de plano estratégico de forma independente, né? Caso o participante, o profissional, não queira aderir aos combos, você pode acessar apenas o planejamento estratégico, lá no programa alavancar.com. Então aqui eu peço licença, né, pedir mais uma vez, a gente tem aqui uma tela de início dos trabalhos, e eu vou começar mostrando para vocês, vou até colocar aqui a sequência toda logo, eu não sei, eu já falei isso várias vezes, né, eu crio um monte de animação e depois eu não uso, eu vou passando tudo de uma vez. Mas essa sequência que vocês estão vendo, que a gente pode chamar de gestão estratégica competitiva, é a sequência lógica de um plano estratégico. Isso não mudou tanto ao longo dos últimos anos, o que mudou talvez foi a forma de fazer, a maneira de executar essa sequência. Então você está vendo ali definição das diretrizes estratégicas, visão, missão, valores, princípios, propósito, aqueles itens todos que nos ajudam a definir o rumo da empresa. Análise de ambientes externo e interno, para você compreender em que situação a empresa está, quais são as informações que fazem parte disso tudo. Aplicação de ferramentas estratégicas, quais ferramentas e como eu posso aplicar ferramentas para pegar essas informações e transformá-las de fato em execução.
Desenvolvimento de estratégias, objetivos e metas, que é quando eu pego tudo isso e começo a criar o meu plano estratégico, obviamente. E por último, organização da gestão e controle desse plano estratégico. Então essa sequência, na metodologia que eu desenvolvi, a gente ainda tem essa sequência, a gente utiliza isso, porque são os parâmetros necessários para o nosso trabalho. Como eu comentava, o que aconteceu nos últimos anos? Vários itens e estratégias que estão dentro de cada um desses balões, elas foram sendo muito burocratizadas, né? Foi se trazendo uma roupagem muito teórica, muito acadêmica, muito robusta. E isso acabou distanciando o plano estratégico da técnica, de fato, né? Do que ele necessita, que é a operacionalidade. Um plano precisa ser operacional. Você precisa conseguir enxergar as etapas dele e ver se isso tudo tem condições de ser aplicado. Essa é a verdadeira realidade de um bom plano estratégico. E esses números, Maurício, eu estou vendo aqui que esses números não estão na sequência. Você tem 1, 2 em verdinho, aí tem 3, 4, 5 em roxo, não está na sequência. Por quê? Essa sequência que vocês estão vendo, 1, 2, 3, 5 e 4 lá no início, é a nova linguagem, a nova sequência, digamos assim, o novo passo a passo que eu dei na metodologia que a gente utiliza. Vocês vão compreender que isso se torna algo até lógico sob a perspectiva que eu vou comentar aqui. Diretrizes estratégicas, né? Como a gente fala, diretriz estratégica é aquele conjunto de missão, visão, valores e várias outras definições que definem o que a empresa é e onde ela quer chegar. Só que essas diretrizes, como que eu defino onde eu quero chegar antes de calcular o que o ambiente me permite fazer? Não é um negócio lógico? Pois é, mas instituições de grande nome e renome no Brasil e no mundo, elas praticam dessa forma ainda. E eu fiquei totalmente horrorizado com isso, logo que eu entrei para esse mundo da gestão e da consultoria, há quase 20 anos, e lá no início eu já falei, é impossível. Por isso que os planos são engavetados, porque você não consegue ter um alinhamento técnico, lógico. Então, até se tiver alguém aí do outro lado que fez ou já participou de um planejamento estratégico assim, eu peço desculpa, mas é hora da gente refletir sobre isso, né? Eu, no começo da minha carreira, era convidado para muitas reuniões de plano estratégico, por ser consultor, e para ver as apresentações dos planos. Eu ficava irritado, porque geralmente era assim, vamos lá, pessoal, feche seus olhos, olhe para um futuro de 5, 10 anos, onde você quer estar, essa é a sua visão. E não é essa a visão, porque eu não tenho que fechar o olho para vislumbrar onde eu quero estar. Eu tenho que calcular antes, eu tenho que saber o que o mercado me permite atingir daqui 2, 3, 4 anos. Não sou eu que defino e decido onde eu quero chegar. Tá certo, eu posso ter meus gostos, minhas vontades, minha iniciativa, óbvio, mas o mercado precisa proporcionar condições para isso. Por esses e outros motivos, se eu não fizer análise técnica do ambiente externo e interno antes, como é que eu vou fechar meu olho e supor onde eu quero estar? Esse é um dos grandes motivos pelo qual os planos estratégicos do passado e até do presente são engavetados. Né? Porque você cria ferramentas ilusórias, metas inalcançáveis, que acabam desgastando colaboradores, gestores, diretores e expressam para o público ao redor uma coisa totalmente irreal. Então, infelizmente, esse é um dos motivos pelo qual isso acontece. Começa aí, começa no pensamento da máquina. Não é a máquina que é ruim, mas é a forma como ela está organizada, o seu fluxo, que não bate. E isso, talvez essa foi a grande mudança que eu fiz. Eu inverti o fluxo. Eu joguei diretrizes estratégicas lá para o quarto ponto, o quarto item de definição, e puxei as análises técnicas, os números, as quantificações para frente. E olha só o que a gente conseguiu com isso. Ao invés de você fechar os olhos e vislumbrar um futuro que você deseja estar em números e tudo mais, não. A gente fica de olho aberto, a gente pega números, a gente cria tendências, faz cálculos e vê, é possível que cheguemos até aqui. Agora sim, onde nós queremos chegar? Queremos ir ao ponto mais distante daquilo que podemos alcançar? Sim, beleza, aí eu concordo com você. Então essa talvez é a primeira grande sacada que eu trago para vocês nesse vídeo, né? Devemos sonhar o planejamento estratégico acordados, de olhos abertos com base em números. E já que a gente está falando disso e já está nesse teor da conversa, eu aproveito para trazer para vocês os 4 elementos que fazem um plano estratégico não ser engavetado, que não permitem que ele seja engavetado. São elementos que juntos eles têm a capacidade e o poder de fazer com que esse plano estratégico esteja na cara de todo mundo a todo momento. Então ele se torna quase que uma consequência natural de execuibilidade. Ou a pessoa avança, ou ela vai ver o próprio nome dela indo para o ralo. Esse é um dos segredos do plano estratégico. Então, quais são os 4 pontos? Vou falar do primeiro. Então, ponto número 1, números e quantificação.
Se o nosso plano estratégico ele não tiver uma característica, não tiver uma estrutura que seja sustentada por números, percentuais e quantificações, ele não vai para frente. Né? Por quê? Porque sem os números eu perco a chance e o poder da cobrança, do monitoramento, da gestão. Eu perco a capacidade, por exemplo, de dar algumas atribuições ao fulano de tal, ao seu João, e depois cobrá-lo. Porque se for apenas no qualitativo, o seu João vai falar, não, mas isso que a gente definiu de ser referência no mercado tal, nós estamos alcançando. Cara, ser referência em quê? Ser referência aonde, né? Então a gente precisa de número, de quantificação. A gente precisa que o seu João, na área e departamento dele, as estratégias sejam quantificáveis, as metas e ações sejam extremamente monitoradas. Para que ele saiba que de 0 a 100%, naquele momento ele está em 63%. Seu João, cadê os outros 27%? Cadê os outros 27%? Para alcançar os outros 27, o senhor tinha que ter feito isso, isso, isso e aquilo. Números e quantificação, dar nome aos bois, ok? Aí a gente parte para o pilar número 2, para um plano não ser engavetado. Dados, informações. Se um plano estratégico não for sustentado por dados e informações técnicas, ele também vai para a gaveta. E Maurício, mas obviamente, né, que um plano é feito com dados e com informações técnicas e tal. Pessoal, né, não sei se você já passou por isso, mas eu aqui desse lado já vivenciei inúmeros casos, como eu falei, já fui convidado para participar de planos estratégicos pelo Brasil inteiro, até em outros lugares do mundo, que não era eu que estava executando, mas eu era convidado como consultor para dar insights, para dar ideias, mas também já conduzi processo de plano estratégico em mais ou menos 400 empresas. Então, eu estou assim, cansado, eu estou muito cansado de ver uma empresa, às vezes até de grande porte, reunir os seus diretores e gerentes numa grande sala ali, 50, 60 pessoas, e alguém colocar no quadro lá, olha, no ano passado atingimos o número de vendas de tanto. Então o nosso plano estratégico agora, a nossa grande meta é aumentar isso em 20%. Aí todo mundo, você é demais, é isso mesmo, meta arrojada. Com base em quê? Com base em quais dados? Com base em qual capacidade humana de fazer? Com base em qual capacidade mercadológica de absorver esses 20% a mais? Você vai ter um crescimento populacional de 20%? Você vai ter uma demanda crescente? Você tem algo reprimido? E olha, eu já vi isso em empresas de grande porte, de grandíssimo porte. Todos reunidos numa sala e os dados passam a ser o que está na cabeça, na mente daquele gestor. Então ele passa a ser o cara que vai desenhar o que pode ser feito e qual meta pode ser alcançada. E não é assim que funciona. A gente precisa de dados do mercado. Né? Dados internos da instituição e dados do mercado. Se eu não tiver essas informações, eu vou estar julgando o que pode ser feito. E aí a gente cai no risco da gaveta mais uma vez. Item número 3, que nos ajuda a não engavetar um plano estratégico. Atribua as ações e as metas a nomes, CPFs, a de fato alguém. Se você direcionar as metas, ações, objetivos, estratégias, seja lá o que for do seu planejamento estratégico, a uma área, a uma sigla, a um departamento, você não vai ter resultado. Você também corre o risco alto de engavetamento. Por quê? Porque as pessoas, os profissionais, eles precisam se enxergar no plano estratégico. E a partir do momento, há uns 8, 9 anos atrás, que eu adotei essa prática de colocar o nome de cada pessoa como responsável, e não a área dela, GRH, ou DEPFIN, que é Departamento Financeiro, ou esse ou aquele, as pessoas elas acabavam se afastando da responsabilidade, falando, é responsabilidade da área, não necessariamente minha. Então, o gerente da área que se resolva com isso, e não é assim. Se você tem um plano estratégico com várias estratégias, várias ações, a Carla, o João, o José, a Maria, eles têm que saber exatamente qual é a sua participação. Quais daquelas ações são responsabilidade da pessoa. E joga o nome dela lá dentro. E é assim que a gente faz nos últimos anos. Algumas empresas que eu implanto plano estratégico, os colaboradores eles já vão se assustando só de ver esse procedimento. Mas a própria direção da empresa, ela, agora sim a gente está vendo uma ferramenta que vai fazer as pessoas executarem aquilo que lhe é pedido. Porque se ela não executar, meu amigo, no final do mês, no monitoramento do plano estratégico, você vai ver lá várias barrinhas de gráficos subindo. E a daquela pessoa baixando. E a gente tem que entender por quê. Pode não ser culpa da pessoa, mas se só ela está baixando enquanto todos estão avançando nas suas metas, ô José, João, Maria, Cláudia, vem aqui. O que está acontecendo? É alguma deficiência, alguma dificuldade de mercado? É alguma informação que está faltando? Então, quando a gente atribui nome / CPF, quando a gente atribui de fato a pessoa ou a ação, faz esse vínculo, o plano estratégico dificilmente vai para a gaveta. Porque se ele for para a gaveta, ele está sendo levado para a gaveta com vários nomes dentro.
E esses nomes não vão deixar isso acontecer, porque eles sabem que a porta da rua está muito próxima. Desculpa eu falar assim, mas é porque plano estratégico é isso. Ele precisa ser operacional, senão ele vira algo engavetável de fato. E por último, o pilar número 4, para que o nosso plano estratégico não seja engavetado, controle. Se a gente não tiver controle exato, rigoroso, técnico, quantitativo do nosso plano estratégico, também a gente não sai do lugar. E o que é controle? Controle não é necessariamente, não apenas você ter ali uma base do que é teu plano estratégico, as ações e tal, olhar para aquilo e ficar de vez em quando, pessoal, e aí, como é que tá indo o plano estratégico? Não, ô chefão, tá tranquilo, viu, tá bom, estamos seguindo, valeu, maravilha. Não, não é isso. Controle é semanal, mensal ou bimestralmente, todos os responsáveis reunidos, físico ou virtualmente. Você vai ter lá uma lista de pessoas, uma lista de ações, os vínculos de cada uma delas, você sabe que o fulano está responsável por tantas ações, o ciclano, e é acompanhar tudo isso. Fulano, você é responsável por 7 ações, quero o passo a passo de cada uma delas, quero a realidade de cada uma delas. E aí o fulano vai ter que falar, ação número 1 de minha responsabilidade, já executamos isso e aquilo, falta esse e esse outro. Então estamos com 55% das ações avançadas, 55%. A soma disso tudo sendo feita ao longo do tempo, vai fazer com que a gente tenha um controle total do plano estratégico. Um controle preciso, rigoroso, sabendo exatamente quais partes desse plano estratégico estão avançando ou não. E isso faz uma diferença tremenda na qualidade do plano e na aplicabilidade dele. Porque você passa a ter, de fato, um mapa que você pode controlar em tempo real o que está sendo feito, quem está fazendo, qual está sendo o avanço, e até mesmo se você tem um plano que foi desenvolvido aí para 12 meses, 18 meses, no terceiro ou quarto mês, você já tem um percentual que já te diz, opa, se a gente continuar nesse ritmo, a gente não chega no final. E aí a gente tem a capacidade de poder prever e corrigir rumos antes de que o alcance não seja percebido, antes de que a gente acabe perdendo o fôlego. Então você já consegue prever isso com meses de antecedência e tomar alguma medida, tomar alguma atitude. Isso é o plano estratégico do futuro. Na verdade, é o plano estratégico do hoje. E a metodologia que eu desenvolvi, ela é feita exatamente dessa forma. É um método que chama estratégia ativa, que ele é a junção de algumas ferramentas minhas, especialmente a SWOT 8, que é o planejamento estratégico. Então, lá nos meus programas de formação, os profissionais que aderem à Mega Formação ou ao programa Alavancar, Inteligência de Mercado, vocês têm acesso ao Estratégia Ativa, que nada mais é do que um conjunto de técnicas e ferramentas para que do zero você siga um passo a passo para fazer um planejamento exatamente dessa forma como eu estou falando. Eu vou passar aqui para mostrar para vocês quais elementos a gente trabalha num plano estratégico mais objetivo, mais prático e que dá resultado. A gente trabalha basicamente 3 elementos principais. Estratégias, que é o primeiro que a gente define. Muitas pessoas fazem uma confusão. Não, primeiro eu tenho que definir o objetivo, onde eu quero chegar. Não. Lembra que a gente falou que a concepção desse plano você tem que dizer o que é possível ser feito. Depois disso a gente descobre onde queremos chegar. Então essa é uma concepção que não fica apenas na minha garganta, no gogó. Ela de fato é feita assim. A gente começa pelas estratégias, que são nada mais nada menos do que as soluções dos problemas que a gente visualizou quando a gente fez todas as etapas do plano estratégico, né? Que não é o objetivo desse vídeo, passo a passo. Se vocês quiserem, daqui a pouco eu vou compartilhar um link, um site com vocês para que vocês possam acessar esse material mais completo. Mas aqui a gente está falando apenas desses elementos para o plano não ser engavetado. Então a estratégia nada mais é do que a solução, são os caminhos para que você alcance o objetivo. O que eu devo corrigir para poder avançar? Corrigir ou potencializar, basicamente isso. Essa estratégia, cada uma delas vai precisar do seu passo a passo, que a gente vai chamar de ações. Você pode também dar o nome de metas, que esse é o nome que se dá no dia a dia, metas. As metas nada mais são do que as ações, o passo a passo que eu vou matar dia após dia para a minha estratégia ser alcançada. E somente após isso que eu penso em qual é o objetivo, né? Bom, se eu então trilhar essas estratégias, realizando essas ações, onde eu vou chegar com isso? Não fica muito mais claro assim? Pois é, nos últimos 50, 60 anos é feito diferente. Às vezes por grandes empresas, por grandes nomes, grandes gurus da gestão, né? E eu me pergunto, né? Será que esse guru da gestão, de fato, já entrou numa empresa ou em 1000 e poucas empresas e fez isso acontecer? Ou ficou só um guru do gogó? Como tem muitos por aí, né? Eu falo dessa forma mesmo, pessoal, porque eu cansei, tá? Nesses últimos anos eu cansei de fazer trabalho técnico e às vezes me juntar numa reunião, numa conferência, numa grande palestra e ver alguém falando baboseira e que claramente nunca entrou na padaria do seu Manuel, nunca entrou na loja do seu João, nunca fez um trabalho, sei lá, com o seu Jorge lá no escritório dele
E isso você percebe claramente. Quando você domina as técnicas, você percebe que a pessoa é só gogó, é só conversa fiada, né? E eu realmente fico muito triste com isso, fico até enraivecido. Vocês devem perceber, né? E aí, quando a gente traça um caminho como esse, do plano estratégico não engavetável, olha só como é que esse plano estratégico vai ser apresentado no final. Ele vai ser apresentado de forma gráfica, porque o meu plano estratégico ele é um resultado quantitativo. Eu tenho resultados em função de um tempo, um grande gráfico. Você tem a situação atual, quando a gente faz o primeiro diagnóstico, a gente faz para definir a situação atual de um negócio, e a gente também tem a situação desejada, ou seja, o nosso objetivo planejado, de acordo com os nossos números, com as estratégias, onde a gente pode chegar. Não é onde a gente quer chegar, é onde a gente pode chegar. São coisas diferentes. Né? Querer é uma coisa, mas ter a capacidade de fazê-lo é outra. E esse plano vai tomando forma. Então, essas linhas que vocês estão vendo são aquelas estratégias, são aquelas soluções que mês após mês eu vou trilhando para poder chegar ao meu objetivo final. E essas linhas também vão ser divididas pelo tempo. Então, mensalmente, eu vou ter o quê? Metas, ações práticas. No mês 1, eu sei que se eu desenvolver essa atividade, eu vou avançar nas minhas estratégias, logo vou estar mais próximo do meu objetivo. Isso tudo é gráfico, é quantitativo. Cada meta dessa, ela quer dizer um percentual. Cada estratégia dessa também é uma soma de percentuais que juntos, quando você chegar no 100%, você atingir o seu objetivo. Isso é plano estratégico. Concepção e controle estratégico 100% cartesiano e quantitativo. Por essas e outras que um plano estratégico não é engavetável ou não é engavetado quando a gente usa técnicas como essa. Eu vou dar mais um flip aqui na tela, vai aparecer de novo a minha imagem, e eu vou compartilhar para vocês uma parte da ferramenta que a gente usa nos nossos programas de formação, que é eu chamo de painel de controle, o grande painel de controle do planejamento estratégico. Vamos lá? Bom, então essa é a ferramenta. Vocês podem perceber que ela tem uma visão totalmente cartesiana, e por essas e outras que aqui a gente consegue reunir tudo aquilo que eu comentava, dados, informações, a quantificação, o nome, as pessoas, tudo isso é colocado nessa grande central. Então só para vocês entenderem, é uma grande tabela que está totalmente automatizada, ela está lá dentro dos nossos materiais do programa Alavancar, e ela é entregue totalmente desbloqueada para que os profissionais possam fazer uso e a adequação, a adaptação a cada trabalho que eles vão pegando, né? Então, você tem aqui a coluna das ações com seus percentuais, estratégias, objetivo, e você percebe que tudo vai sendo automaticamente somado, calculado através de algumas formulações que ela já tem prontas para dizer em que nível que o plano estratégico está, se ele está em 10%, 20%, inclusive com o nome dos responsáveis, que recursos estão sendo utilizados. Tudo isso é compartilhado lá no programa. E claro, aqui eu estou tentando dar uma chacoalhada em cada um de vocês, né, para trazer vocês para esse time da técnica, do profissionalismo e do método, né, para a gente não ficar mais apenas na teoria. Essas cores que vocês estão vendo diferentes são as áreas das empresas que eu trabalho. Então tem PE, marketing comercial, ADM. Claro que tem empresas que às vezes tem 30, 40 áreas diferentes, tem outras que tem 2, 3, e a gente adapta para a realidade. Mas eu estou vindo aqui para baixo para vocês verem que essa planilha ela é mensal, né? A projeção que a gente faz é mensal. Então, se você tem um plano estratégico de 12 meses, 15 meses, 18 meses, você vai tendo uma planilha por mês e, ao final, um grande controle, que eu já vou mostrar. Mas, mensalmente, olha só que legal, eu consigo fazer um monitoramento automatizado das ações, estratégias, objetivos, da área do PE como um todo, e isso para várias e várias áreas. Olha só que interessante. Então, por exemplo, vamos supor que aqui, ó, eu tenho ação de marketing número 133. Ela não está avançando como deveria. Quem que é o responsável dela? Volto lá na planilha ação de marketing.133. O responsável é o João. João, de todo o nosso plano estratégico, as suas ações estão deixando a desejar. O que está acontecendo? Como a gente pode te ajudar? Então você dá nome às pessoas, você dá nome às ações. E isso faz uma diferença tremenda. Por isso que quando a gente inicia o trabalho em algumas empresas que estavam mais acostumadas com talvez um jeito mais simplão, mais moroso, eles veem que aqui não tem lugar, aqui não tem espaço. Aqui ou você faz ou você faz. Tudo vai ser visto, todo mundo vai ser visto. As pessoas não querem um plano participativo? Pois é, não adianta querer um plano participativo só no momento de construir o plano. Também tem que ser participativo na hora de executar o plano, beleza? Eu penso desse jeito. E como eu falei, a gente tem um controle geral ao final, ó, que é um controle de cada área que você vai analisando de forma longitudinal suas ações. Então você tem aqui vários controles de objetivo, de estratégia, de ação, de áreas.
cada uma delas apenas para fazer um controle. Então vocês imaginam que mês a mês, conforme esse plano vai sendo operacionalizado, aquelas barrinhas azul e a laranja, o azul é o alcançado e o laranja é a meta que deveria ser atingida. Então conforme os meses vão passando, a gente vai vendo se essas barrinhas estiverem próximas, ok. Estiverem para cima, quer dizer que você está indo além do que foi planejado. Abaixo, você está ficando aquém. Então tudo isso faz uma diferença tremenda. Ok, pessoal? Eu vou voltar para a tela principal que a gente começou esse vídeo para me despedir de vocês, vamos lá? Bom, cá estamos e eu finalizo deixando para vocês aqui uma reflexão. Esse é um autor que muitos devem ter conhecido, né? Na verdade ele foi um dos maiores, ou se não o maior estrategista da história, o Sun Tzu, general do exército chinês, mais ou menos 550, 530 a.C., e ele escreveu o livro A Arte da Guerra. Muitos de vocês devem conhecer, é um livro que eu recomendo, muito bom. Foi um dos primeiros que eu estudei quando eu comecei a pensar e a trabalhar com plano estratégico. Não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. E a gente só consegue ver o que não está visível quando a gente tem técnica, quando a gente aplica métodos. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo, de fato, que traz muito conteúdo, muita técnica, para que vocês possam fazer trabalhos cada vez mais evoluídos no dia a dia, na rotina empresarial e profissional de cada um. Eu sou Maurício Queco, contem comigo. Tchau, tchau.